Facilicard. Vocês que são usuários do Facilicard já sabem que obtém desconto em diversos estabelecimentos em Angra dos Reis, principalmente na área da saúde, né, com descontos em consultas, exames, tratamentos, mas não apenas na área da saúde, também na área da educação, alimentação, bem-estar, estética e diversas outras áreas da vida. E como sempre a gente está trazendo aqui parceiros para a gente conversar e bater um papo, conhecer melhor os profissionais. E hoje estamos aqui com a doutora Larissa Aquino, que é pediatra, está em Angra há pouco tempo, mas já é uma grande parceira do Facilicard. Bom dia, Larissa. Bom dia, Matheus. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que estão ouvindo. Desde já, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês essa manhã. É isso, Larissa. A gente vai aqui bater um papo sobre o seu trabalho, a gente queria saber como é que funciona, mas antes de falar qualquer coisa técnica e sobre o cuidado com as nossas criancinhas, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? O nosso público é curioso, quer saber da vida das pessoas, então conta um pouco pra gente da sua trajetória pessoal, profissional, se você é daqui de Angra, por que você resolveu trabalhar aqui em Angra e os lugares que você estudou, trabalhou, por favor. Bom, Matheus, eu sempre quis fazer medicina, então eu sempre me preparei para isso. Eu sou angrense, nascida e criada aqui, então quando eu resolvi fazer medicina, eu saí de Angra, até então não tinha medicina aqui em Angra, e aí eu fui para o Rio estudar. Eu me formei na IDOMED, Arcos da Lapa, me formei em 2022 e fiz residência no Hospital Servidores do Estado. Em 2023 eu entrei e me formei agora. E eu resolvi voltar para Angra porque é a minha cidade querida, quis voltar para cá, prestar esse cuidado para a população. E desde então eu trabalho com crianças, eu tenho uma atenção integral, trabalho desde a emergência até a maternidade, sala de parto, alojamento conjunto. E isso me possuiu ter uma visão bem ampliada no cuidado com as crianças. Sou apaixonada no que eu faço e é um prazer ter voltado para Angra para prestar esse cuidado. Para quem não sabe, a doutora Larissa, que está aqui com a gente, é irmã da doutora Juliane Aquino, que esteve aqui há poucos dias, dentista. Sim, sim. Não, aqui olhando aqui para o rosto dela, aqui já dá para ter uma dica aqui, se parecem bem. Ô, Larissa, a pediatria ela é realmente uma especialidade um pouco diferente das outras, porque ela não fica apenas na questão de tratar doenças. Quando a gente fala do cuidado com as crianças, né, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento, mesmo que ele seja normal, para ver como é que está a evolução desse desenvolvimento infantil. Qual é o maior erro que você vê hoje dos pais, né, que estão nos ouvindo agora, no cuidado com essa saúde, no desenvolvimento das crianças? Eu acredito que o maior erro dos pais não seja a falta de cuidado. Eu acho que o maior erro dos pais é a ansiedade. Eles são muito ansiosos em querer acertar e aí eles têm uma dificuldade de filtrar o excesso de informação. Sendo que cada criança é única, cada criança tem o seu jeitinho, então o que funciona para uma nem sempre funciona para outra. E aí acabam tendo muitas comparações. E isso é o maior erro, né? Os pais acabam comparando como uma cresce diferente de outra, como uma ganha peso diferente da outra, e isso gera muita ansiedade. Então acredito que esse seja o maior erro dos pais. Realmente eu tenho 3, uma é totalmente diferente da outra, cada uma com o seu desenvolvimento. Às vezes gêmeas e totalmente diferentes. Olha, Sim. As duas primeiras elas começaram a falar muito cedo, mas demoraram um pouco mais a andar. Agora essa última agora já anda tudo desde criancinha, desde bebezinha e não está falando ainda, mas é normal. Mas você falou uma coisa importante aí sobre informação aos pais. Hoje tem muita informação, né, pelo acesso à internet, mas também tem muita desinformação, né? Então, assim, o que você acha que está atrapalhando mais, né? Quer dizer, é a falta ainda de informação, que às vezes os pais não têm a informação necessária, ou o excesso de informação que acaba confundindo a cabeça ali dos pais e acabam tomando decisões erradas? Acredito que seja o excesso de informação, assim, o filtro, né? O filtrar. Como eu disse, cada criança é única, então nada substitui ter o seu pediatra ali para te orientar com a sua criança, né? O excesso de informação, às vezes, ele te deixa confuso do que saber, o que fazer na hora certa, né? A automedicação, os cuidados que você tem que tomar com a sua criança no momento certo. Às vezes, a decisão certa na hora certa pode fazer toda a diferença.
Então, filtrar o que é certo naquele momento certo pode fazer toda a diferença. Então, acredito que, sem dúvidas, o excesso de informação é o que mais prejudica isso. Olha que impressionante, né? Alguns anos atrás era falta de informação, né? A gente estava sempre tentando informar mais, trazer... E agora a gente tem que filtrar o excesso de informação, como as coisas mudam, né? E rápido, né? Mas, Larissa, essa semana agora nós passamos aí pelo equinócio de outono, né? Já terminamos o verão e agora, se aproximando aí no outono, inverno, começam a vir aquelas fases de circulação de vírus respiratórios e tudo isso, que afeta muito as crianças, né? E muita gente ainda confunde, é um pouco confuso mesmo, mas assim, a diferença do que é uma gripe, o que é uma pneumonia, tem a bronquiolite, que assusta um pouco mais. Você poderia explicar, assim, para quem está nos ouvindo, o que são essas condições e como que a diferença entre elas? Sim, essa fase é a mais temida pelos pediatras e pelos pais, essa fase, né, do outono e inverno, e essas 3 comorbidades são com certeza o que mais assusta a gente, né? A gripe, a influenza, né, ela é causada por quadro viral, e ela comete mais o trato de via aérea superior, né? Pode causar sintomas comuns como espirro, tosse, dor no corpo, e ela comete mais o trato respiratório alto, né? Já a bronquiolite, ela também pode ser causada por diversos vírus, o mais temido é o vírus sincicial respiratório, e ela já comete a terminação final do trato respiratório, né? Que são os bronquíolos. E a pneumonia, ela é uma complicação muito comum dos quadros do quadro de resfriado, né? E ela pode ser causada tanto por vírus ou bactéria. E aí vai acometer mais os pulmões. Aí já é um quadro um pouco mais perigoso, já causa uma prostração maior, uma febre mais alta, uma mialgia, e aí requer uma atenção um pouco maior. Na bronquiolite, que é uma condição que realmente assusta mais os pais, né? É engraçado, né? Que os pais ficam mais assustados. O que exatamente acontece ali nos pulmões, que a criança fica com todo aquele sintoma, né? Fica às vezes respirando muito rápido, né? Que a gente fala ataque apneico. Sim. Como eu te falei, a bronquiolite, ela comete os bronquíolos, que são umas terminações do pulmão bem fininha. Então ali vai acontecer um processo inflamatório que vai levar a um aumento de produção de muco. Então vai diminuir a passagem de ar ali. Então o bebezinho, como ele é muito pequeno e acomete a população pediátrica bem menor, ele não consegue muito respirar, porque vai estar totalmente obstruída a luz daquela passagem de ar, e aí vai acometer a respiração dele, ele vai ficar com dificuldade para respirar. A preocupação maior são nos cardiopatas, nos prematuros, nos sindrômicos, justamente por ser uma população de risco para esses vírus, né? Que dão tanto medo nessa faixa etária. E essa condição, então, que acontece no pulmão é que vai dar aquele chiado, né? Que às vezes dá para escutar, né? Até de longe, né? Sim, o chiado, que é o que a gente chama de sibilo, né? Na parte técnica da medicina, é exatamente isso. É o barulho que a gente escuta da passagem de ar num canal mais estreito. Então, como está com uma produção de muco exacerbada ali, o ar, quando passa nessa passagem de ar, ele faz um barulhinho, que a gente fala que é até o chiado do gato, que é o sibilo, que a gente chama do chiado mesmo, né? E isso sempre quer dizer bronquiolite ou existem outras condições que podem confundir ele para os pais ficarem mais atentos? Não, nem sempre. A criança ela pode chiar por diversos motivos, principalmente quando a criança é menor, a gente fala que é o bebê chiador, né? Ele pode chiar por diversos motivos. Sempre vai acontecer o sibilo quando tiver um estreitamento da luz ali que o ar vai passar. Pode acontecer por diversos motivos. Um quadro alérgico pode causar isso, um quadro asmático pode causar isso. Diversas comorbidades podem causar isso. Nem sempre a bronquiolite vai ter esse chiado. E quando a gente fala dessas doenças respiratórias, Larissa, que né, vão chegar aí com todo vapor agora, a maioria delas é bem tranquila, né? Dá para cuidar em casa, né? Aqueles cuidados básicos, que todo mundo já sabe, afinal de contas todos nós passamos sempre por condições como essa, né, de gripe leve e tudo mais. Mas quando que não dá mais para tratar em casa? Qual é o momento que o pai fala assim, não, agora eu tenho que levar no hospital, eu tenho que procurar realmente um médico? Essa é uma questão muito importante, eu converso bastante com as minhas famílias no consultório, que o mais importante do que você ter um diagnóstico e reconhecer o diagnóstico é reconhecer os sinais de gravidade para saber quando agir. Porque foi o que a gente falou desde o início. Pequenas ações, elas tomam assim, grandes decisões e podem fazer grande diferença na tomada de ação do seu pequeno. Então, os sinais que a gente considera sinais de alarme, que você não pode mais esperar e tem que levar a sua criança para a emergência,
são quando começa a bater o narizinho, que a gente chama de batimento de aleta nasal, quando a gente olha para a região da garganta aqui e começa a afundar, quando a gente observa as costelinhas e as costelinhas começam a afundar, a boquinha começa a ficar arroxeada, quando ele começa a respirar e fazer um movimento de gemência, um barulhinho de gemência, esses são sinais que a gente tem que agir imediatamente e procurar uma emergência. Olha aí, informações super importantes aí, fiquem atentos aí os ouvintes, né? Porque tem muitas mães também que levam a qualquer acontecimento para o hospital a todo momento, né, doutor? Não, sem dúvida, né? Na dúvida acaba indo, né? Mas às vezes não tem necessidade, mas por outro lado também tem o caso que acaba não levando no momento importante, quando leva já passou do ponto, né? Então é sempre bom saber identificar esses sinais. Mas, Larissa, e a vacinação para essas doenças, né? Para o influenza, né? Que é um vírus super comum, tem ainda muita resistência por parte dos pais nessa questão da vacinação? E do ponto de vista clínico ali, qual é o impacto real da vacina? Ela realmente previne adequadamente? Como é que previne, graças a Deus, a gente está tendo uma aplicação maior, a gente está tendo, graças a Deus, uma cobertura muito boa, que estão reduzindo os casos, mas a influenza esse ano já chegou bombando, trabalho em emergência, a gente está tendo diversos casos todo dia, inclusive uma boa notícia que ontem começou essa aplicação no SUS, na rede privada já tinha começado antes, e ontem começou essa cobertura no SUS para crianças a partir de 6 meses, pessoas com comorbidades e idosos, então por favor vacinem, ela faz diferença sim, ela previne dos casos mais graves, né, das complicações mais graves, e tem muita resistência porque as pessoas ainda acreditam na ideia de que ela pode causar a gripe em si, e não, ela não pode, gente, ela é produzida por vírus inativado. Então, o que acontece muito é que essa vacina, ela é aplicada justamente na época de sazonalidade. Então, a criança ter um quadro gripal junto com a aplicação da vacina, às vezes é uma coincidência, acontece de ter, mas não é efeito colateral da vacina. Os efeitos colaterais da vacina são efeitos como outra vacina qualquer. Uma dor local ali, uma mialgia, uma febre, mas a gripe em si não vai causar, e proteger quem a gente ama faz total diferença. Partindo então agora da vacina, né, que previne, para os tratamentos, né, muito comum, né, as pessoas até em casa mesmo já usarem xaropes, bombinhas, às vezes até antibiótico, né, eles dão um jeito lá de conseguir, de comprar e usam por conta própria, né, então o que você mais recomenda, né, o que realmente deve ser usado? E tem também a questão da nebulização que muita gente faz em casa, isso a prática ela está correta? A gente nunca recomenda a automedicalização, o que a gente recomenda sempre é ter um pediatra para chamar de seu. Então, ter ali um pediatra para fazer a consulta no momento certo, reconhecer os sinais de gravidade, reconhecer a hora certa de ir para a emergência quando preciso. Num quadro gripal, na maioria das vezes, como eu disse, é causada por vírus, então uma doença autolimitada que o próprio organismo vai combater. Então, as medidas mais comuns são lavagem nasal, hidratação, alimentação adequada, que o próprio organismo vai combater. É óbvio que em crianças menores de 2 anos, quando é comprovada que tem a influenza em si, a gente pode entrar muitas vezes com o Tamiflu, né? Mas aí são casos específicos que com a avaliação médica a gente vai tomar a decisão mais adequada, mas nunca se automedicar. Bem, meus amigos, agora às 6h49 da manhã, a gente tem que fazer um break de 1 minutinho, a gente já volta. Os ouvintes podem participar mandando a sua mensagem aqui no 981574848. Fica ligado, a gente já volta. Breno, Deixa eu perguntar aqui. Acho que a Aninha tem que perguntar. Olá, bom dia, pessoal. Passa rápido. Agora do intervalo, depois já rapidinho. Eu vou direto para falar da consulta, que eu acho que é mais interessante para você, né? Que Bom dia. Oi, tudo bem? Oi, Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Melhorou? Abaixa mais? Abaixa mais. Obrigado. Tá bom? Valeu. Tá indo direito, gente? Eu nunca fiz isso. Tá indo bem, tem que elucidar aqui os papais ansiosos, né? Nossa. De primeira viagem, então, né? Nossa Senhora.
Meleca assassina o tempo inteiro. Pô, mas até os primeiros 3 anos, né, ele vai muito no hospital, né? Não tem como não, né? Até os primeiros 3 anos, meu filho é direto, cara. Mas eu acho que as coisas também dependem muito da cultura de cada um, né? Na minha época a gente ia muito no pediatra. Minhas filhas é assim, né? Tem um pediatra delas, né? E aí a enorme maioria das vezes você resolve uma consulta, você vai lá no consultório e tudo mais. Ser pediatra resolve muito, assim, porque assim, pro pediatra é mais trabalhoso, porque você fica recebendo mensagem o tempo todo, mas você evita muito de ir pra emergência. Você vai na emergência quando ele falar, vai na emergência, não tem como. E mesmo assim, é o que eu tava falando pro Matheus, o atendimento das cidades pequenas pro Rio é muito diferente. Porque lá no Rio, se você tem o seu pediatra e você vai pra emergência, o seu pediatra assistente te responde na emergência, mesmo você indo na emergência. O médico que tá te atendendo na emergência, ele vai entrar em contato com o seu pediatra assistente. Entendi. Então tem muita diferença ainda de tratamento. E aqui não acontece assim, é diferente? Você vai na emergência e o cara te atende. Com os meus pacientes eu estou tentando implementar isso, mas ainda é uma cultura nova. Te atende e dispensa, né? Eu acho que acaba sendo ruim, porque o paciente não é daquele médico, né? Então aí cada hora muda, às vezes não conhece, tem criança que tem mais quadros respiratórios, amidalite de repetição, tudo isso muda, né? Pô, e aí já tá usando antibiótico já direto, fala assim, não, vamos esperar um pouco mais. Ele tá usando um, aí o cara passa outro. Então, cara, ter o seu, né, é a melhor coisa. Meu paciente agora de 3 meses começou com um quadro viral, era uma bronquiolite. Bronquiolite você não tem que entrar com corticóide em primeiro episódio, nada disso, dando um exemplo. Aí foi na UPA, porque não tinha plano nem nada. Aí na primeira consulta o cara socou predizinho na criança. Eu falei, não tomo. Então faz diferença. Total, tem um pediatra pra chamar de seu aí. Facilicarde agora. Ó, o Coxa entrou e fala, Coxa! Adriana, Sandro. Costa Azul 6h53, bom dia! É isso aí, meus amigos, voltamos às quartas no Facilicard Convida, um programa super especial aos papais ansiosos, né, doutor Matheus? É isso aí, Breno. Bom dia mais uma vez, bom dia para os ouvintes que estão chegando agora. Estamos aqui com a doutora Larissa Aquino, que é pediatra, parceira do Facilicard, e o assunto nosso aqui no intervalo é exatamente esse, que agora você do Facilicard tem um pediatra para chamar de seu, né, da importância de você ir direto no seu pediatra e não ficar indo cada hora num médico diferente com o seu filho para cuidar melhor da saúde. A Larissa já explicou aqui para gente, pessoal, muito sobre bronquiolite, quadros respiratórios, deu todos os detalhes sobre vacinação e tratamento, mas agora eu queria falar de um tema que é pouco comum aqui na nossa região, que é a questão da consulta com o pediatra antes mesmo do nascimento daquele bebê, né? O que é exatamente essa consulta? Bom, essa consulta a gente chama de consulta pré-natal. É uma consulta pré-natal pediátrica, né, que é a consulta que a gente faz antes do nascimento do bebê, só que com o seu pediatra. É uma consulta realizada por volta do 3º trimestre de gestação e ela é de suma importância porque ela reduz a ansiedade da família. Com a chegada de um bebê,
muda todo o cenário da família, os pais estão muito ansiosos e essa consulta ela tem por objetivo prever o que vai acontecer nos próximos dias. Então a gente fala um pouquinho sobre a amamentação, sobre a rotina do sono, sobre a temida cólica, sobre a disquesia, tudo que pode acontecer nos próximos dias, reduzindo a ansiedade desses papais. E também fortalecendo o vínculo com esse pediatra que vai te acompanhar aí por longos e longos anos. E você percebe que os pais que fazem esse tipo de consulta, que participam disso, eles chegam mais preparados realmente? Qual a diferença desses pais para as pessoas que acabam não indo e acabam pegando tudo de surpresa lá após o parto? Com certeza tem muita diferença, porque no nascimento do bebê é muita coisa nova acontecendo, além de toda uma emoção envolvida ali no nascimento. Então, os pais que passam por essa consulta, eles já sabem o que vai acontecer. Já sabem que no nascimento o bebê vai passar por vacina, que vai ter o teste do pezinho, já sabe qual teste do pezinho escolher, que tem um ampliado, que tem um do SUS, já sabem as escolhas certas que eles vão fazer. Então, tem muita diferença você prever o que fazer antes de tomar suas decisões. Então, isso ajuda muito e reduz muito a ansiedade também. E por que você acha que isso ainda não é tão difundido aqui na nossa região? É falta de incentivo, ou o pessoal não conhece ainda, ou os pais ainda não estão se interessando adequadamente por esse tipo de coisa? Eu acho que ainda não foi difundido totalmente ainda na nossa cidade. Lá no Rio isso já é bem comum e usual, todas as famílias já passam por essa consulta e ainda não está bem implementado, mas a gente está trabalhando para que isso seja bem divulgado e a gente consiga já entregar para todas as famílias que estão aí com um bebezinho para chegar. Muito interessante, realmente. Eu acho que o pessoal agora tem que ficar atento a essa possibilidade, né? Além de fazer a consulta com o seu obstetra, chegando lá na data certa e procurar já o pediatra para já se preparar para a chegada desse bebê, algo muito interessante, né? Saber as informações corretas, né? Não ficar só aí nas informações de internet sem saber filtrar o que é certo e o que não é. Mas, Larissa, mudando completamente de assunto, tem um assunto que a gente vai ter que falar um pouco mais rápido, mas que eu acho que é muito importante, que é a questão do uso de telas por crianças, né? Que hoje está praticamente impossível você ficar longe das telas, mas a gente já percebe uma mudança de comportamento até das crianças que usam muitas telas, né? Existe um uso saudável das telas? Como é que é a sua experiência em relação a isso com as suas crianças? Ou o certo seria não utilizar nunca? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Então, Matheus, é inegável que o uso de tela é prejudicial à saúde das crianças e o seu uso ele não é recomendado até os 2 anos de idade. Isso a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma, todos os pediatras afirmam e não tem como negar. É óbvio que a gente não tem como ser totalmente radical, cada família tem a sua realidade e a gente não pode ser assim tão, dizer que não usar de toda forma, sendo que cada família e cada mãe tem a sua realidade. Mas a tela é prejudicial sim, principalmente porque ela impacta no sono das crianças e o sono é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento. Então a gente repara que as crianças elas ficam cada vez mais ansiosas, elas não conseguem reagir à frustração e isso tudo tem a ver diretamente com o impacto de tela. Então a gente recomenda, se tiver que usar tela, usar por tempo limitado, determinar os desenhos próprios para cada idade, para cada faixa etária, com linguagem certa e evitar cenas de contrastes muito fortes, muito rápidos, cenas repetitivas, tudo que possa diminuir essa excitação e que possa interferir diretamente no sono da criança. Excelentes informações e muito importantes. A gente sempre está tentando trazer isso aqui, né? Já trouxemos inclusive neuropsicólogo para falar sobre isso aqui. Realmente, cada vez mais, vamos ficar atento aí ao dano de algo que parece tão inócuo, né? Mas na verdade pode causar um dano bem significativo para a criança, né? Para quem a gente mais ama. Larissa, por favor, umas últimas informações aí que você queira passar para os nossos ouvintes. Alguma coisa relacionada a evitar problemas no tratamento dessas crianças, no cuidado com a saúde das crianças. Por favor, a gente está chegando no nosso final aqui, na sua mensagem final. Eu acredito que a pediatria ela é uma área que a gente faz um cuidado preventivo, faz toda a diferença você ter um pediatra para chamar de seu. O cuidado ele, na infância é o que determina um adulto saudável. Então, a gente ter esse cuidado por toda a vida faz toda a diferença. As decisões tomadas na hora certa faz toda a diferença.
Então, invista no futuro do seu filho, invista na sua maternidade tranquila, invista na sua família. É uma decisão que você vai tomar e não vai se arrepender. E no que precisar, a gente está aí para ajudar nessa nova parceria. Maravilha. Quem quiser marcar consulta com você, passa, por favor, o endereço, contato, seu Instagram também. A gente está localizado na Rua Coronel Carvalho, 173, sala 203. É só ir lá que a gente vai te atender com muito carinho. Meu Instagram é lari.pediatra. Só seguir que eu estou divulgando informação lá a todo tempo. Espero ajudar cada vez mais todo mundo aí. Valeu, pessoal. É sempre importante ter um pediatra para chamar de seu. Com o Facilicard agora fica mais fácil, né, doutor Matheus? Deixa o contato também do Facilicard. É o Instagram do @Facilicard.